que meditar é parar de pensar. Eu estou tentando dizer, ou eu estou investigando nesse momento, se estar consciente é algo destituído de conteúdo. Se não for algo destituído de conteúdo, é uma relação. Você está relacionando conteúdos, a saber, a consciência e aquilo do qual a consciência está consciente. E certamente, se essa consciência está desperta, ela abrange, abarca aquilo do qual ela está consciente. E se ela abrange e abarca aquilo do qual está consciente, ela está necessariamente relacionando, portanto, pensando. E até aí, nós podemos compreender que estamos relacionando coisas na abrangência da nossa consciência. E na medida em que relacionamos coisas, por mais suave, por mais sutil, por mais diáfano, por mais sereno que seja esse pensar, é um pensar. Porque relaciona coisas. Abarca, abrange coisas. O som de uma porta não é só um som, é o som de uma porta batendo, como o som de um pássaro. Não é só um som, é o som de um pássaro cantando, voando. Como a consciência não é só consciência, mas é a consciência de algo e, portanto, uma relação. E enquanto relação é o encadeamento percebido, e enquanto encadeamento percebido é o que nós chamamos de pensamento, por ser um encadeamento. O problema maior surge no momento em que definimos o estado de meditação como sendo parar de pensar, sem sabermos o que é pensar. Se pensar é encadear coisas, é relacionar coisas. Estar consciente é uma forma de estar pensando, porque estar consciente é estar consciente de alguma coisa. O problema maior surge do fato de não termos investigado o que é o pensamento, o que é pensar. E, portanto, não termos investigado a abrangência do próprio pensamento. Quais os modos pelos quais o pensamento se dá? Você pode pensar com imagens. Por exemplo, se você vai pensar sobre um bloco de carnaval, não faz sentido você pensar sobre um bloco de carnaval se você não coloca nele as cores, as nuances de um bloco de carnaval. Então, isso é um pensamento com imagens. Mas se você vai pensar sobre alguma abstração, e isso é possível, que o conteúdo do seu pensamento seja abstrato, você pode pensar sobre os entes matemáticos, e você pode pensar em coisas como o nada, o vazio, e aí não faz sentido você colocar imagens nesse pensamento. Há coisas sobre as quais você só pode pensar retirando as imagens, como há coisas que você só pode pensar colocando imagens na relação, no encadeamento.
Eu quero dizer que é possível pensar com imagens e é possível pensar apontando o seu pensamento na direção de um sentido sem imagens. Há abstrações sobre as quais você só pode pensar ao retirar as imagens. Então, pensar não é simplesmente pensar imagens. Pensar não é simplesmente pensar objetos imagéticos, objetos imagísticos. Pensar é também pensar coisas que não fazem parte do âmbito da sensibilidade e da imaginação. É possível pensar coisas que são simplesmente destituídas de aspectos sensíveis e imagísticos. Então, nós estamos apontando para dois tipos de pensamento. Ora, na nossa investigação agora, nós descobrimos nesse momento que pensar não é simplesmente pensar, mas pensar é poder pensar com imagens, como é também possível pensar sem imagens. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. É possível pensar sem imagens? Há coisas que você só pode pensar se você retirar as imagens. Então você pode dizer que há um tipo de pensamento povoado por imagens e há um tipo de pensamento isento de imagens. Então você pode dizer que o pensamento imagístico é complexo, é múltiplo e carregado excessivamente de relações. E você pode dizer que um pensamento abstrato é um pensamento destituído de carga demasiada de relações. Então, o estado meditativo é aquele estado amenizado das relações complexas das imagens, é aquele estado sereno no qual não há a sobrecarga de conteúdos imagísticos, mas não equivale a um estado completamente destituído de relações, de encadeamentos. Sim, é bem verdade que no estado meditativo você não faz esforço para encadear as coisas. O fato de você estar apenas consciente na meditação significa, em outros termos, que você não faz esforço para juntar objetos no seu pensamento. Você relaxa, percebendo o vento, percebendo o canto do pássaro, percebendo as coisas que acontecem em torno, sem nenhum esforço para juntá-las. E porque é um pensamento isento de esforço, nós quase chamamos e podemos chamar de parar de pensar. Mas há sim uma relação, a relação da consciência face àquilo do qual ela é consciência. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. E isso significa que no ato de estar consciente, há sempre a consciência de alguma coisa, há uma relação. Por mais serena, por mais relaxada que seja essa relação, há uma relação. Quando essa relação é feita com pensamentos não imagísticos, torna-se ainda mais pura, mais serena,
como sereno é um lago tranquilo, e mais ainda do que um lago tranquilo, porque este pensar não está procurando relacionar imagens, está purificado das imagens. E é isso, ou mais ou menos isso, que ocorre no esforço de pensar um koan. Há uma técnica muito conhecida chamada koan, que incita, que provoca o buscador a pensar coisas absurdamente diferentes das coisas palpáveis, das coisas sensíveis. Alguém pode provocá-lo a pensar num som sem som, pode provocá-lo a pensar no som do silêncio. E se você se esforça na tentativa de pensar o som do silêncio, esse pensamento só pode ocorrer na mesma medida em que você retira as imagens. E por imagens eu estou dizendo tudo que seja produto dos sentidos: som, cheiro, sabor, tudo isso são imagens. Então, se você procura direcionar sua mente no esforço de pensar um som sem som, de pensar o som do silêncio, de pensar o caminho que prossegue depois que você sobe uma escada de 10 degraus e continua subindo. Todas as vezes que você abstrai completamente as imagens, há um pensamento cujo conteúdo é destituído de relações palpáveis, e aí há um aprofundamento no silêncio interior, há uma purificação do seu pensar, no sentido de retirar dele, do pensar, a carga da complexidade das imagens. Dizer que meditar, num certo sentido, dizer que meditar é parar de pensar, pode ser um tanto quanto perigoso para algumas pessoas que abandonam o desenvolvimento do seu pensamento. Se você identifica o pensamento como sendo aquilo apenas carregado de imagens e de esforço para juntar relações, ao dizer que meditar é parar de pensar, há um ânimo voltado para a tendência de abandonar a mente. Mas há também uma contradição, porque as mesmas pessoas que estão tentando parar de pensar sabem que nunca pararam de pensar, que continuam pensando até agora. E talvez elas não tenham se dado conta de que naquele momento sereno de um pensamento puro, não imagístico, ela continuava a si mesma a pensar de modo puro. O que está além das imagens, ela continuava a si mesma